Pessoal, no que se refere aqui à introdução da área de humanas no DCGO, ensino médio, nós temos a questão das competências, né? E essas competências, elas são 6, com base no entendimento da estrutura do próprio documento. Esse documento ele é fundado na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, né? Só que essa Base Nacional Curricular Comum, ela deixou com que os sistemas de ensino, as redes de ensino e sistemas de ensino, tivessem uma autonomia, né, na hora de organizar os seus próprios documentos. Uma vez que, então, olha só, o propósito é orientar uma reestruturação dos currículos escolares, né? Então, ou seja, isso tem que acontecer. E o que essa BNCC ela traz? Ela traz um conjunto de aprendizagens essenciais, entendeu? Aprendizagens essenciais, bem como também competências, expressas em competências e habilidades que são gerais. E aí, para quê? Balizar, né, as propostas curriculares dos sistemas de ensino. Aí, por isso que nós temos, então, o DCGO, porque tem a Base Nacional Curricular Comum, que estabelece todas as diretrizes gerais da reestruturação do currículo escolar, mas cada estado, os municípios que já são sistema e tudo mais, eles vão, então, fazer ali as suas propostas curriculares da sua própria realidade. E aí, esses instrumentos têm que ser capazes, né, têm que ser capazes de promover uma formação integrada e integral dos estudantes ao longo da educação básica como um todo. E agora a gente está olhando especificamente para a etapa ensino médio aqui em Goiás, né? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença no ensino médio do ensino fundamental, porque o documento do ensino fundamental seguiu a lógica da seriação, né, no ensino fundamental. Agora, aqui, o DCGO Ensino Médio, então, optou por uma organização mais recursiva, né, o termo aqui, que permite desenvolver essas competências ao longo do curso, que é o ensino médio, né? É aí essa escolha feita aí pela escola ou rede de ensino, se vai definir a carga horária, distribuir essa carga horária entre primeira, segunda e terceira série, isso não importa. O que importa é que tem uma base de conhecimentos, uma base de habilidades, uma base de saberes, que vão servir como recurso para a formação, de novo lá, né, integral e integrada do estudante naquele período chamado ensino médio. O que nós temos com isso? Um currículo em espiral, né? Um currículo que vai, a questão vem, aí a questão se aprofunda, se distancia do ponto, se retorna para aquele ponto ao longo de uma evolução, né? De uma evolução do processo enquanto vai ocorrendo, né? Então, as ideias, olha só, elas devem ser elaboradas e reelaboradas em sucessivas aproximações, aprofundamentos, construindo aí uma compreensão que de fato seja ampliada. Então, eles estão se balizando aqui na teoria de Brunner, né, na questão didática específica aqui. E aí, o que acontece? As mesmas competências e habilidades, elas podem ser trabalhadas de modo espiralado, né, em momentos diferentes, e a coisa vai acontecendo, né? Então, diferente daquela perspectiva de esgotar conteúdo, né? De esgotar. Vamos entrar aqui em profundidade nesse tema e vamos acabar com isso aqui agora. Tipo, vou trabalhar aqui Revolução Francesa, e aí vou tratar data, vou tratar aspectos históricos, aspectos sociais, os girondinos, os jacobinos e Napoleão, fechou. Não, né? Pode ser que agora a gente vai trabalhar o tema Revolução, né? E aí, entre o tema Revolução, a gente vai citar a Revolução Francesa, como a russa, como a inglesa, como, enfim, né? E aí isso pode acontecer em vários momentos da vida, né? E a coisa vai voltando e vai sendo aprofundada nesse movimento aí que acontece a questão do espiral, né? E assim, nas várias áreas do nosso conhecimento, né, a gente pode, então, estar desenvolvendo essa questão. Aí nós percebemos, né, conforme vocês prepararam aí, essas 6 competências, né, específicas das ciências humanas sociais aplicadas. E aí agora, então, a gente passa, né, para essas competências específicas, aí começando com o Jairon, né,
que vai falar para a gente da competência 1 e a competência 2. E aí, eu? Sim, senhor. Tá. Dentro de que o Caio estava falando que a proposta desse DCGO, ele deixa bem claro para a gente, para trabalhar de forma mais tranquila e como abordar a forma de trabalho com o alunado, a gente deixar de se desprender daquilo que ele falou mais cedo no início da reunião, se desprender do rótulo, né, da capa do livro, enfim, se desprender do livro didático de uma forma sistêmica e abraçar as habilidades que o DCGO vem propondo, né? Aí nessa competência 1, por exemplo, que ela aborda essa sequência, lógico que nós estamos falando de áreas humanas, então a competência dentro dessas áreas específicas que estão apresentadas para vocês aí, né, geografia, sociologia, filosófica e também histórica, ou da nossa história, ela vem propondo a discussão em cima desses povos, né, da origem da humanidade. Então, a gente percebe aqui que a gente vai começar a estudar desse processo lá na primeira série, por exemplo, né, com a história antiga, falando da origem de todo o processo dos seres humanos na Terra. E então, a gente deve atentar para as habilidades que ela vai trabalhar diretamente com esses povos, e engraçado que surge aqui, está na faixinha verde ali, os povos orientais, que quase não é discutido dentro dos conteúdos, né? Assim, de uma forma mais específica, a gente não tem. E nessas habilidades, agora, essa competência, ela vai apresentar habilidades para a gente trabalhar também inserindo os povos orientais de maneira mais enfática, né? Então, assim, dentro desse processo de estudo de antiguidade, essa competência ela vai propor o quê? Que a gente deve atentar para as habilidades que direcionam para uma forma, um modo de organização da vida humana, desde a origem da humanidade, e dentro dessa questão da antiguidade também, habilidades que vai trabalhar diretamente com essa dinâmica territorial e populacional dos povos, né? A ocupação desses povos e tal, que a competência 2 vai falar sobre isso, né? Vai repetindo isso aqui, porque a gente começa com um modo de organização da vida humana, desde os primórdios lá que vem falando do nomadismo, e como que eles vão se organizando dentro desse processo de sociedade. E aí a gente vai analisar, então, nessa competência 1, esse processo histórico dos diferentes povos. É o que a gente deve atentar para as habilidades que valorizam isso, que tentam deixar claro isso para o aluno, né? Aquilo que trata-se dos processos históricos para os diferentes povos. Quais são os povos? Esses que estão elencados aí com esse verde mais intenso, né? Então a gente faz uma abordagem dessa. Tanto é que eu coloquei de laranja aqui, habilidades que trabalham de forma gradativa os espaços da memória, poder e identidade desses povos antigos. Porque tem em muitas situações eu já vi, já percebi que os nossos alunos, assim, eles se perdem no meio eu acho que é por causa de tanta correria, né? E aí, assim, tentar saturar o conteúdo para poder atender uma demanda que é exigida, talvez, pelo sistema, e aí eles não estudam de forma sistêmica esses povos de forma mais enfática, de forma mais direcionada, de forma mais exclusiva, né? E priorizar cada conceito de cada povo desse antigo, né? Esse modo de organização, a dinâmica territorial, porque fala dinâmica, é a mudança, né, territorial, a ocupação dos espaços ali, e essa população, né? Como que essa população, dentro dessa dinâmica, vai se desenvolver e aprimorar em diferentes lugares. Porque aí a gente vai ver o quê? Na competência 2, competência específica 2, ela fala exatamente disso. Olha só, enquanto que a gente estuda os povos originários, né, a dinâmica territorial, o modo de organização da vida humana, a competência 2 ela vem tentar trabalhar e colocar para a gente habilidades que vai tratar de quê? De ocupação do espaço, delimitação e agente transformador, ou seja, essa dinâmica territorial, né? As divisões que aí a gente vai trabalhar, e trabalha muito isso em geografia também, né? A questão da regionalização do espaço mundial, né? E o agente transformador desse espaço que está sendo ocupado. Então, assim, trabalhar dentro dessa vertente com habilidades que vai provocar
o conhecimento dos meninos, que eles vão entender essa questão da ocupação, a regionalização e quem é que transforma todo esse espaço que está sendo ocupado, né? Dentro disso, o que a competência 2 ela aborda, então? A questão da delimitação dos territórios, fronteiras, né? Trabalhar de forma mais específica isso, para que o aluno possa ter um conhecimento maior. Vocês acreditam que outro dia eu estava dando uma aula para uma aluna, na verdade não foi, acho que foi dentro de uma oficina. Aí uma aluna, nós falando sobre a questão do ser americano, e aí tinha uma aluna da primeira série que falou assim, mas nós somos americanos então? Não, 7º ano, eu estou mentindo, 7º ano. Nós somos americanos então? Eu não sabia disso, para mim, americano era só quem morava nos Estados Unidos e tal. E assim, teve até alguns meninos, colega dela, que riu da menina por essa questão de regionalização, ela não conhecia, ela não sabia onde é que ela está situada e tal. E essa competência 2, ela trabalha muito essa questão local, né? Dessa ocupação do espaço, a delimitação, criação de fronteiras, né? O entendimento de territórios. E dentro disso aqui, as habilidades vai procurar o quê? Desenvolver também as questões locais. Inclusive, se vocês lerem lá, está falando sobre a questão do estado de Goiás, né? Que vem falando aqui no final, por exemplo, as especificidades em tempos regionais e locais deverão ser consideradas para que o documento ganhe relevância nos diferentes municípios do estado de Goiás. Então, assim, essa regionalização, né, do espaço, né, de forma bem enfática, levando em conta que a geografia, a história e sociologia dessas regiões. Agora, a gente não tem material que ajuda muito nisso. Eles até propuseram a disciplina de cultura goiana, né, que poderia ajudar muito e contribuir nesse conhecimento, mas não tem material específico para estar trabalhando isso, né? E aí o que acontece? Eles até propõem, dentro dessa temática, o quê? A utilização de recursos tecnológicos para facilitar o envolvimento, o desenvolvimento, né, e a capacidade de percepção dos alunos, né? Ou seja, que seja visual, que seja escrita, que seja audiovisual. Então, procurar esse tipo de recurso para estar atingindo, alcançando esta competência 2 que é proposta aqui. Dentro desse contexto, o que foi separado ali? Desenvolver o raciocínio socioespacial e filosófico, perceber o significado da história, da economia e da política na produção e transformação do espaço. Então, visar trabalhando essa questão dessa ocupação, dessa delimitação, quem é que transforma esse espaço, como é que são colocados aqui os impactos e transformações territoriais, econômicas e culturais e ambientais. Então, todo um processo de ocupação, todo um processo de delimitação e os responsáveis por alterar todo esse sistema, esse conjunto, né? Então, o agente transformador aqui fica bem claro para o aluno que nós somos esse agente, né, participante disso, e toda a transformação ela é acrescida de um comportamento nosso. Por isso, eu sempre falo para os meninos assim, a história é um campo do conhecimento que estuda o comportamento no tempo e no espaço, né? E estuda quem? Nosso comportamento. Eu até falo isso para os meninos para deixar bem claro que nós somos responsáveis por todas essas questões, que é o que a competência 2 está propondo, né? Dessa responsabilidade social dentro desse processo transformador. E essa competência 2 ela faz uma análise do modelo de organização econômica, né? Que aí vai parte do princípio mais arcaico do modo de produção e vem até no mais moderno, né? Que é o capitalismo. Ou seja, essa competência 2 ela começa partindo do princípio da competência 1, né? E aí vem para esse desenvolvimento e ocupação do espaço territorial até finalizar aqui, que deve ser trabalhada a habilidade dos meninos dentro desse processo de globalização. E isso aqui tudo tem que ser trabalhado para que o aluno possa separadamente compreender um pouco disso. Foi o que eu pude ler e interpretar, entender e tentar passar para vocês. Não sei se competência 3. Perfeito. Estou diretamente aí para o Wélida, deixa eu só confirmar. Wélida. Então, para o Wélida, a competência 3 e 4. Vou falar igual os meninos falam.
O Jairo falou tudo. Brincadeira. A competência 3 e 4 é diferente da 1 e da 2. Verdade. Como o Jairo, o Caio já mencionou, às vezes vai e volta, né? A gente, na 3, a gente fala sobre essa relação da sociedade com a natureza. Essa relação e o que essa relação traz, né? Quais são as consequências dessa relação. Então, levantar uma análise, uma observação dos alunos, uma criticidade, vamos dizer assim, para que eles possam observar e levantar algumas hipóteses, levantar algumas análises a respeito disso, a respeito, por exemplo, do consumo ou o consumismo, né? Saber diferenciar esses dois aspectos, levantar também um pensamento, assim, vamos dizer assim, sobre o consumo, relacionado ao consumo sustentável. Como que as empresas, por exemplo, as grandes potências mundiais, elas poderiam pensar em não parar de consumir, porém consumir de uma forma, de um modo mais sustentável, né? Então, vem algumas questões para fazer com que os alunos reflitam sobre esse aspecto, sobre essa perspectiva socioambiental, né? Não parar de produzir, porém pensar nessa forma de produção. Como pode ser essa forma de produção se pensando em algo mais sustentável, né? Sem afetar tanto essa parte ambiental. Falando também sobre as formas de trabalho. E a importância, entra também nessa parte, a importância das mídias, por exemplo, para divulgação de todo esse processo. Por exemplo, a influência da mídia para o consumismo, né? Ela entra nessa parte aqui, né? Então, isso é um desafio muito grande, né? De forma geral, né? Fazer com que o aluno reflita sobre essas consequências e comece a levantar atitudes, né? Não pode ser pensado de forma global também, mas começando da parte individualizada, né? E aí trabalhar isso de forma individual e de forma social. Caio, eu sinto que você quer falar. Não? Não? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Bom, então é relacionado também aos recursos naturais, é voltado para a parte cultural, relações de trabalho e poder, né? Como que a gente pode permanecer as formas de diferentes trabalhos, observando vamos dizer que a ação e reação da sociedade, né? Como que deve ser a ação de cada indivíduo dentro desse processo do consumo ou do consumismo. Sobre a questão da mídia também, né? Todo mundo, na verdade, a maior parte das pessoas, elas são influenciadas pela mídia. A gente observa isso por parte do consumismo, né? Que até, vamos dizer que um papel da mídia, a mídia ela é muito influenciadora em vários aspectos, tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos, muitas vezes mais negativos do que positivos, né? Se a gente tiver um olhar não, vamos dizer que não maduro em relação a isso, né? Às vezes o consumismo ele toma conta da gente pela influência, né? Influência principalmente da mídia, da forma de trabalho que a gente tem hoje, né? Dentre tantos outros aspectos. Então, essa parte, então, ela envolve tecnologia, ela envolve política, ela envolve capitalismo, ela envolve consumismo, né? E ela envolve a responsabilidade individual e social, né? É uma parte de reflexão, né, entre esse processo aí. E o que eu, quanto pessoa, o que eu, quanto sociedade, posso contribuir, né, nessa parte aí, observando essa parte de consumo, por exemplo, observando essa parte de evoluções, né? Então, ele aborda, esse item 3 aí, ele aborda principalmente isso, a relação entre a sociedade e a natureza, né? E focando nessa parte socioambiental e sustentável. O 4
ele vem falando sobre as diferentes formas de trabalho, né? As diferentes formas de trabalho desde o início. Já para ele. Então, o 4, ele fala sobre as diferentes formas de trabalho desde o início daquela divisão mesmo de trabalho lá entre, por exemplo, lá na pré-história, né, que inicia essa divisão de trabalho sobre homens e mulheres, por exemplo, né, que o homem fazia parte lá da caça e tal, e a mulher ficava mais por conta dos afazeres, não vamos dizer doméstico, né, daqueles afazeres ali com os filhos e tal. Então, começou essa parte de análise desde esse início, e aí, com isso, surgiram as várias formas de produção, né? As várias formas de produção e desenvolvimento. E essa parte foca também, já entra a parte da desigualdade social. Essas formas de diferentes trabalhos e produções, né? Consequentemente, essa parte do capitalismo gera também essa desigualdade social. Aí até cita que pode ser analisado, que deve ser analisado a legislação trabalhista, para que seja observado se a forma de trabalho local, regional, até às vezes mundial, pegando uma específica, se ela está sendo cumprida dentro dessa legislação trabalhista vigente. Né? Então, é relacionado mais a essa parte de trabalho, né? Desde sua produção até a legislação, se está sendo cumprida, né? Por exemplo, mediante a cargas, mediante a vários outros aspectos, né? Que pode ser aberto um leque aí para falar sobre essas questões trabalhistas, né? Iniciando desde do início da produção até chegar na tecnologia, na forma de divisão de trabalho atual, industrialização, voltando lá no mundo bipolar, né? Então, a gente pode pegar uma sequência e trazendo para até chegar na nossa atualidade aí, né? Que é esse processo de industrialização e desenvolvimento que a gente tem hoje. Pode falar também da industrialização tardia, fazer um comparativo aí entre os países, né? Mostrar a parte que foi mais desenvolvida, colônia de exploração e colônia de... Povoamento. O nome de produção? Povoamento, né? Então, pode ser levantado vários comparativos em relação a essa parte de trabalho. Bom, é isso. E aí, focar nessas desigualdades aí. Engraçado que você viu que a competência 1, a competência 2, 3 e 4, elas estão entrelaçadas, assim, o desenvolvimento, né, assim, é algo contínuo, que se trabalhado de forma específica, fica muito claro para o aluno, né? O erro que eu vejo dentro do sistema educacional é a saturação do conteúdo, né? Eles querem que tem que acabar com o conteúdo. Não está preocupado com o aprendizado do aluno dentro desse contexto. Não, você tem que matar o conteúdo aqui do currículo e pronto. Tem que fechar, está devendo o conteúdo. Não, mas aí ele vê o conteúdo inteiro. Na verdade, ele não vai ver inteiro, não. Acabou, ministrei. Mas e aí o aprendizado? E com as habilidades sendo trabalhadas de forma bem clara e específica, né, a gente percebe que há uma continuidade, um desenvolvimento das ações desde lá do período originário até o presente momento, assim, é uma reação em cadeia. E fica fácil trabalhar, né, de forma separada. Essa fala aí que você citou, que a gente observa que você começou lá daquela parte lá de início mesmo, aí depois no 3 a gente já falou sobre a relação entre sociedade e natureza, e aí no 4 já veio essa forma trabalhista, né, que já entra a desigualdade social. É realmente muito interessante isso aí. Muito né, bom. Túlio? O Túlio tá na ansiedade danada ali, vai lá pra você ver, ansioso que só ele, ó. Minha mãe aqui, tinha paciência aqui. Não, ela não tá falando nada, não tá escutando? É que eu botei mudo, né? Zé. Não, aí vem Aí começou. Assim, né? Ó, viu? Ó, chegou. Vamos ver. Percebe? Essa ligação, né? Essa interdisciplinaridade aí entre as
próprias competências, né? As duas primeiras aí que o Jairon comentou, né, que ele falou, fala de um processo histórico, né, que você tem que comentar com o aluno, tem que retomar nesse conteúdo, né? A Wélida já falou do processo de produção, né, desenvolvimento do espaço geográfico e tudo mais, né? E a questão da socialização. E os dois últimos, né, a gente tem a necessidade de analisar as questões dos direitos, né? O aluno fala muito do aluno protagonista, né? O aluno ele tem que ser autônomo, né, nas suas decisões. E então a competência lá 5, né, e 6 vem falar sobre isso, né? A questão do direito, de entender a ética, né, de participar dentro dessa competência, né, de entender nesse processo. Aí ele fala um pouco que na competência 5, né, é necessário embasar em dados científicos, né, utilizar a filosofia, por exemplo, né, como uma ferramenta de análise, né, desses direitos, né, dessa ética, da cidadania, né, e não somente a filosofia, mas todas as outras componentes também, né. E a competência em algumas partes, dentro dessa competência, né, de entender nesse processo. Aí ele fala um pouco que na competência 5, né, é necessário embasar em dados científicos, né, utilizar a filosofia, por exemplo, né, como uma ferramenta de análise, né, desses direitos, né, dessa ética, da cidadania, né, e não somente a filosofia, mas todas as outras componentes também, né. E a competência 6 vem fixar mais essa questão do aluno protagonista. Ele mover, né? Só que para chegar nesse ponto, ele precisa de entender todo esse processo histórico, social, econômico que se faz dentro do espaço geográfico, né? Para ele se achar. Aí na competência 6, ele fala, então, fala muito em algumas partes sobre entender a comunidade local. Né? Para a gente entender comunidade local, é necessário entender, né, todo o processo de ocupação, né, todo o processo de desenvolvimento científico e tecnológico até a ocupação local, né, onde a realidade, o contexto do alunado, né, ele está inserido. E ele se compreender no espaço e desenvolver projetos, né, de ação mesmo, né, do aluno protagonista. É o que eles vêm falando nesse novo método de ensino. Gente, é professor, né? A gente tem que ter outras habilidades, outras ferramentas, né? Já que o meu aplicativo não deixou eu falar. Então, muito bem, foi proveitoso, né? E deu para a gente, de fato, perceber se entender se essa interligação ou essa organização do conteúdo. Agora, o desafio, né? Naquele ponto que o Jaron falou, eu fiquei um pouco provocado a pensar, né? Porque, superamos a questão do limite que o conteúdo pode nos trazer. Uma vez que a gente acha que, né, satura o conteúdo e, na verdade, a gente não atinge o aluno e nem garante para o aluno a habilidade que poderia garantir. Mas, por outro lado, abordando as questões da forma que está sendo abordada, a gente verifica o tempo todo aparecendo filosofia, sociologia, história e geografia. Filosofia, sociologia, história e geografia. Por outro lado, a gente sabe muito bem que essas áreas da nossa formação, só não tem um sociólogo aqui, mas tem as outras 3 áreas formadas aqui, pessoas representando as áreas, nós sabemos que nós temos as nossas metodologias de análise, né? E essas metodologias específicas da geografia, metodologia de pesquisa da história, metodologia de pesquisa da filosofia, de alguma forma, ou de todas as formas, elas são ignoradas nessa forma de abordagem, né? Então, ou seja, conforme esse documento, e aí que já é a realidade, eu só estou citando para a gente mesmo refletir um pouco sobre isso, mas não quer dizer que a gente vai alterar qualquer coisa dessas, porque já está posta, né? Então, a gente vai estar fadada a continuar o nosso trabalho agora, meio que
garantindo, né, essas 4 áreas do conhecimento como sendo uma coisa só, né, como sendo só ciências humanas, e aquilo que a Welda e o Túlio aprender lá no curso de Geografia de metodologia específica vai ser um pouco afastado para você incorporar para você a forma da abordagem da história, a forma da abordagem da sociologia, a forma da abordagem da filosofia, né, e fazer um trabalho em ciências humanas, né? E apenas em ciências humanas. Isso é aquilo que isso me incomodava lá na elaboração do documento, e de fato é o que eu já percebi agora na leitura do documento, e é o que vai ocorrer aí no nosso trabalho da agora para frente. Ainda não está totalmente claro para a gente como é que vai ser essa modulação, né? Como é que vai ser essa distribuição de disciplinas no semestre que vem. E esse é um ponto que é um limite que nós temos, porque até na decisão sobre o livro, a gente tinha que saber como é que vai ser estruturada a organização curricular para a implementação desse novo programa ou dessa matriz aí. Então, nesse sentido, né, é o desafio, né, só para registrar o desafio, mas a gente está entendendo o documento e o documento ele é interessante nessa abordagem um pouco mais holística, né? Uma abordagem um pouco mais ampla, que vai lá desde o ser humano que ocupa os primeiros locais na sociedade até o ser humano que produz nessa sociedade. Essa relação de produção gera conflitos e tensões, tanto na relação homem com homem mesmo, homem com a sociedade e a sociedade com a natureza, né? Aí, cada situação dessa promove situações, problemas, que são campos dos nossos estudos, das nossas análises, daquilo que a gente pode, então, contribuir na formação desses meninos. O Túlio apagou os áudios tudo lá do grupo, acho que ele ficou com vergonha de ter mandado, né? Mas, enfim. Agora, a gente partiria, né? Nós não definimos no início da reunião o tempo que nós teríamos, né? Eu coloquei lá das 14 até as 18, porque seria o horário que seria o conselho. Mas eu acho que a gente poderia combinar aqui até que horas a gente vai trabalhar. O que vocês acham? Para mim já está finalizado, hein? Eu teria como sugestão a gente olhar a outra parte. Aí por isso que eu estou querendo que nós definíssemos um tempo aqui, porque a gente poderia fazer um tanto da outra parte ou só um outro tanto da outra parte, só para a gente definir. Porque aí a segunda parte eu acho que era interessante, que é aproveitar a reunião, que aí é a parte dos itinerários. Não é a parte do itinerário, não. É a parte... Deixa eu só mostrar aqui o ponto que é o 4.2. Nós fizemos aqui agora só o 4.1. Aí teria ainda o 4.2, certo? Que vai falar aqui, olha, a estrutura da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no DCGO. Entendeu? Aí aquela estrutura onde vem o código, né? Olha só, vem a habilidade na BNCC, a habilidade no DCGO, ensino médio, e os objetos de aprendizagem. Entendeu? Aí são várias, muitas mesmo, né? Aí eu acho que, quem sabe, se vocês aceitam, né? A gente poderia, então, cada um de nós ler uma, né? Assim, ler tentando fazer a análise aqui no sentido de partilha, viu, Hélida? Não é nada de provar o que você sabe e o que você não sabe. É fazer uma leitura junto aqui e fazer comentários conforme a gente consegue ler desses 3 itens, né? Aí, se vocês concordam, cada um de nós faz a leitura de um deles, né? E aí a gente encerra. Pode ser assim? Tudo bem? Então eu vou projetar aqui. Se ninguém falou nada. O Túlio tá rindo aí. O que ele falou no áudio aí, gente? O que eu tô projetando, eu não tô conseguindo ver. Tá difícil dele lá. Ah, tá. Acontece. Então, seguindo aqui no documento 4.2, olha só. Aí aquela questão que nós já vimos em várias formações, nós já fizemos curso lá na Focus Aprendizagem, nós já estudamos isso aqui, né? Mas olha só. Isso aqui é com base na BNCC. Né, o código lá das habilidades do BNCC. No fundamental é mais fácil, né? Porque no fundamental tá lá seriado, tal, né? Vai bem direitinho no DCGO. Na BNCC tá igual tá aqui. É ensino fundamental, olha só, esse 13 aqui, viu, Jaron? Não é para votar no PT. Isso aqui, ó, é do 1º ao 3º ano, né? Uma habilidade que ela é para o ensino médio 1º ao 3º ano, ensino médio. Aqui nós temos ciências humanas e sociais aplicadas. Esse 3 que aparece aqui, então, indica a competência específica
né? Conforme a competência que a Welda explicou para a gente aqui agora, né? E esse 03 aqui indica a habilidade sugerida pela BNCC. Então, vai de 1 e vai seguindo assim. Então, assim, essa estrutura do documento já é tranquilo para a gente verificar esse ponto. E agora, especificamente, né, nós temos isso aqui como já aqui na DCGO, vai apresentar, então, Goiás, né, para começar indicando o estado. Aí temos aí Goiás escolheu não colocar de primeiro ao terceiro ano, etc., aqui, mas colocar já simplesmente ensino médio, o código da área, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? Aí esse número 1, ele indica a competência específica, né? Então, o número 1 foi a primeira competência, que o Jairon explicou para a gente aqui hoje. E aí indica a habilidade sugerida pela BNCC, que é o 01, e aqui a letra, né, que indica a posição do objetivo de aprendizagem, que compreende a habilidade específica na BNCC. Então, ou seja, Goiás, ele olhou a habilidade 1 da BNCC e ele escreveu essa habilidade aqui, que vai A, B, C, tudo com base nessa habilidade matriz, né? Essa habilidade matriz aí, mãe, como se diz. Agora, seria aquela ponto que eu falei para vocês aqui. Então, nós temos aqui um quadro, né, que apresenta a habilidade aqui na BNCC. Essa habilidade da BNCC, ela se desdobra em 1, 2, a C, 3. Se desdobra em 3 aqui nas habilidades do DCGO, né, ensino médio. E aí temos os objetos, né, de conhecimento que vão ser utilizados aqui. Interessante que o DCGO também apresenta, né, essa palavra objetivos, né? Eu, sinceramente, acho isso aqui um retrocesso, porque já estavam trabalhando na habilidade a ser adquirida, e antigamente a gente trabalhava com expectativas de aprendizagem, né? Vocês lembram aquela planilha do CIAP que a gente trabalhava até 2010, 2012, por aí? Era expectativa... ou melhor, a matriz de referência do Estado de Goiás, a gente trabalhou com ela até agora, esse ano, né? Baseada na expectativa de aprendizagem, o que se espera, que é uma forma de objetivo, mas o objetivo específico. Tínhamos o objetivo geral, que é aquele objetivo do professor com a sua aula, e nós tínhamos objetivos específicos, que era aquilo que a gente esperava que o aluno alcançasse, né? Que seriam os objetivos específicos. Aí, na perspectiva do Enem e da matriz de habilidade, aí viemos com as habilidades e competências. E aí agora, aqui no DCGO, retornou com a palavra objetivos aí para esse processo. Então, a ideia que eu dei agora há pouco, né, que vocês não protestaram ainda, mas ainda está em tempo de protestar, seria, então, que cada um de nós, 4, né, ou nós 3, né, dependendo das condições internéticas e aplicativas do Túlio aí, né, aí cada um de nós fizesse aqui uma pequena análise, né, uma leitura, na verdade, só uma análise de uma dessas aqui. Então, a habilidade 1, aí depois habilidade 2, habilidade 3 ou 4, conforme as nossas condições. Certo? Se vocês não protestam, eu já começo aqui com a habilidade 1. Né? Deixa eu só diminuir aqui um pouco a projeção, para a gente poder ver o texto todo. Então, olha só. Lá na BNCC, né? Então, a habilidade 1 que se estabelece lá, dentro da competência 1, né, está identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Nós já verificamos isso, está dentro daquela competência 1 que o Jairon apresentou para a gente aqui, que está ligado com as primeiras manifestações e registros e ocupações dos seres humanos, né, enquanto na prospecção de se estabelecer enquanto sociedade organizada. Aqui em Goiás, né, foi desdobrada essa competência e essa habilidade. Então, dentro dessa competência, essa primeira habilidade foi desdobrada em 3, né? A primeira delas é
identificar diferentes fontes e narrativas expressas nas civilizações do mundo antigo ocidental, oriental, América pré-colombiana e África, observando a tradição oral, as imagens, os textos filosóficos e ou sociológicos, para compreender os processos históricos e a dinâmica territorial da origem da humanidade e da relação do ser humano, espaço e natureza. Né? Então, ou seja, dentro do que se refere a todo esse entendimento, né, dos aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, geográficos, históricos, etc., etc. Então, aqui, essa habilidade é para nos orientar a trabalhar os elementos, né, observar os elementos que são os registros, né, de ordem oral ou imagético ou textual desses grupos aí específicos e de forma abrangente, né, como a gente já viu aqui, que vai tanto Ocidente quanto Oriente, quanto uma realidade um pouco mais próxima de nós, na América, bem como também o continente africano, uma vez que tem grandes influências na formação do povo brasileiro, né? Então, talvez um outro país no mundo, talvez não teria que estudar a África como nós estudamos, ou como nós temos que estudar. A segunda habilidade que Goiás quer, então, trabalhar essa habilidade da BNCC, nessa competência, é compreender diferentes fontes e narrativas históricas que estão presentes nos eventos econômicos e sociais nas mais diversas civilizações. Agora, aí, veja bem, já está definido quais civilizações são, né? Mundo oriental, ocidental, América e África, né? Como está dito lá. E aí, de que forma? Os conhecimentos aí cartográficos, localização, orientação geográfica, para distinguir a dinâmica territorial, populacional, relação socioeconômica, ambiental e permitir o desenvolvimento da humanidade. O que nós já podemos ver aqui, né, Welda? Na primeira habilidade, na A, então, uma pegada mais história. Na B, uma pegada mais geografia, né? Então, ou seja, tudo dentro da mesma área, ciências humanas, né? E garantindo o olhar de cada um de nós profissionais, de cada formação que nós temos até aqui. E aí, a C, né, a terceira habilidade desdobrada, utilizar as diferentes fontes narrativas históricas expressas nas diferentes linguagens dos povos originários americanos, africanos, europeus e orientais, reconhecendo o desenvolvimento do pensamento racional nas diversas culturas para perceber as diferenças entre o ponto de vista científico e do senso comum. Aí já aqui faltava, juntou aqui as duas áreas, né, filosofia e sociologia, para olhar esses aspectos, né, que estão dentro dessa habilidade aqui. Aí, quais são os conteúdos, né, os objetos? Aquilo que a gente sempre já trabalhou, né, origem da humanidade, histórica e dinâmica, né, essa palavra dinâmica que é bem geografia, no sentido da movimentação, etc., né, populacional dos povos originários americanos, africanos, europeus e orientais, ao conhecimento filosófico, né, ao conhecimento científico, senso comum, ciência no combate às falsas informações. Tá? Então, agora, o que é a questão que tem que ficar para a gente aqui, né? E aí, os próximos vocês vão poder fazer a leitura aqui com a gente, etc. Mas o livro didático que nós vamos escolher precisa da base para a gente trabalhar isso, né? Então, por isso que seria interessante, quem sabe dessa vez, a gente tem a oportunidade de escolher um livro de fato que preste, né? Um livro de fato que atenda a essa necessidade que está bem expressa e bem analisada aí. Eu sugiro, então, aqui está a competência 1 ainda, vamos pular lá. Quem vai ser o próximo? Jairon, Welda? Pode ser eu, que então, aí eu preciso de sair. Certo. Então, Jairon, vamos pegar a competência 2 aqui, né? Porque aí, só para a gente, então, poder ver as várias, né? Para a gente poder, então, ter esse ponto. Deixa eu ver aqui, ainda está na 1, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1. Aqui, Jairon. Consegue ler aí, Jairon? Sim, tranquilo. Aqui, nessa competência aqui, são habilidades, objetivos de aprendizagem e objeto de conhecimento, né?
Dentro dessa questão aqui, nós temos quantas habilidades? Ó, se a gente observar, a gente tem 4 habilidades propostas, né? E nessa habilidade aqui, a proposta é o quê? Enunciar as etapas socio-históricas e espaciais. Aquela ocupação espacial, né? A história social desses povos, né? Os modos de produção que deve ser elencado, aí começa lá naquele modo de produção escravista, né? A gente pode começar por lá, até chegar nesse modo de produção capitalista. Aqui está falando do modo de produção capitalista, mas se a gente fizer uma retomada do que as habilidades, desde a competência 1 vem falando, a gente pode dividir esses modos de produção até chegar nesse último aqui, né? Utilizando o quê? Dados e textos, né, como referência para poder propor essas ideias. Trabalhar muito também com as questões de mapas, e aí quem domina muito a cartografia é uma coisa que eu acho que é evidente, está trabalhando muito essa questão, estudo dos mapas e, enfim. Outras fontes que tratam de eventos políticos, sociais, econômicos, geográficos, ou seja, dentro do contexto, essa habilidade, essa primeira habilidade aqui, ela visa fazer um apanhado geral de todas as questões que envolve um sistema. Qual que é esse sistema? Um sistema político, social, econômico, geográfico e assim por diante. São eventos, né, caracterizados por cada um desses componentes aqui, ó, né? Além disso aqui, a gente tem ainda as questões demográficas, as questões ambientais, culturais. A próxima habilidade vem fazer o quê? Propor a identificação do papel político, né? Lógico que num processo conceitual, é conceituar o papel político do Estado moderno, avaliar os eventos de cunho político, então, qual que era os fatos políticos que ocorreram, a maneira de que se é trabalhado, qual que era a proposta política, as divisões, os sistemas políticos existidos, né, durante esse processo, né, a transformação, a transição de um período para outro também é importante, essa mudança sistêmica nesse sistema político, não é? Porque quando se fala dessa questão do cunho político, a gente vê uma discussão muito grande na forma de que se era conduzido isso, na transformação, ou seja, a vida social das pessoas era atingida diretamente por esse sistema político. E a gente pode também analisar o seguinte aqui, dentro dessa questão da habilidade 2, ter um olhar diferente também para a questão da história do capitalismo, as transformações da população, né? Eu sempre falo para os meninos que a origem da desigualdade no mundo, ela surge a partir do momento em que surgiu a propriedade privada no mundo. Aí a gente elenca muito essas questões aqui, e a propriedade privada ela vai desencadear esse processo do capitalismo. Então, deixar isso muito evidente para o aluno. Essa habilidade aqui, ela vem trazer à tona esse tipo de discussão, né? A construção histórica do capitalismo, como é que surgiu isso aqui, o posicionamento crítico diante dessas transformações da população, da desigualdade, né, que é resultante dentro desse processo, que é o que eu acabei de falar agora, como é que surgiu tudo isso, de onde é que tem a origem da desigualdade, a origem do capitalismo, a transformação que isso causa, o impacto na vida da população, né? Essa habilidade 2, ela tenta mostrar isso para a gente. A próxima habilidade aqui, compreender o pensamento iluminista. Eu chamei um camarada ontem eu até esqueci a palavra que eu usei, aí ele descreveu embaixo, iluminista, eu falei também. São ideias... Hã? Ilustre. Ilustre, eu chamei a pessoa de ilustre, ele falou assim, iluminista? Eu falei, também, iluminista. Por quê? Deixar claro, né, esse posicionamento iluminista, né, de enxergar uma nova forma na sociedade e mostrar a visão dos filósofos iluministas do tempo, né, e fazer uma ponte histórica para os dias atuais, né, de quais são as principais características, ou se existem características iluministas nos dias atuais,
né? Isso pode ser elencado com vários exemplos que a gente tem através de quê? Das manifestações sociais que são implícitas, explícitas hoje no mundo contemporâneo. Então, essa habilidade, essa terceira habilidade aqui, ela deixa muito bem claro essa questão e trabalhar com a ponte histórica, pegando lá desde o filósofo e jogar para hoje, e conceituar isso com os meninos, fazer eles pensar, enxergar a sua volta. Essa habilidade, ela trata muito dessa questão de chamar o aluno para observar. E nós, professores, temos que fazer isso, né? Convidar o aluno a fazer uma leitura do que está acontecendo à sua volta. Porque muita coisa acontece, mas ele não sabe qual que é a característica daquilo, a natureza daquilo, para que serve aquilo, se aquilo é algo que vai impactar a vida dele ou não, se é importante para a sociedade ou não. Por exemplo, Hélio, da discussão que aquela aluna propôs, se pudesse uma discussão numa oficina ou em um outro dado momento, né, são manifestações iluministas, né, que de certa forma, mas eles não sabem disso. Então, deixar bem evidente essa proposta dessa habilidade, essa terceira habilidade aqui, ela vem tentar deixar bem claro essas questões. E para o aluno precisa ficar muito claro, transparente isso, né? Então, essas discussões aqui, elas são muito importantes porque, assim, como o texto lhe fala, ó, para entender os influenciadores dos movimentos sociais ou das ações, né, que acontecem no mundo contemporâneo. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão dessas pontes históricas, para fazer o aluno conhecer aquilo que foi lá no passado, mas para ele entender o presente agora e poder dar um gostinho a mais, uma pimentinha a mais no futuro dele, direcionar o futuro, né? Então, essa habilidade terceira que eu gosto muito da proposta dela, porque ela traz à tona essa discussão, né, baseada naquilo que veio desde as suas origens. A última aqui, analisar as relações de dominação do capitalismo europeu. Ontem, né, Caio, nós estávamos falando sobre isso, né? Uma conversa nossa aleatória aí, nós falando muito dessa questão nós falamos de religião, falamos de política, e aí dentro disso o capitalismo, ele acaba que sobrepõe sobre os demais, né? Porque o objetivo, né, das grandes instituições, como a gente estava discutindo lá, o objetivo maior hoje não é senão, porém, o capitalismo. Então, aí eu terminei a nossa conversa falando assim que o capitalismo sobrepõe as demais, ele impõe, ele subjuga, né? Ele coordena, ele direciona, ele manipula as instituições como uma marionete. Eu vejo o capitalismo dessa forma hoje, que ele é bem claro e transparente. E essa terceira habilidade, ela fala muito bem para a gente analisar essas relações de dominação do capitalismo, né? E a gente percebe que ele está influente em todas as áreas. Hoje, por exemplo, a gente discute isso de maneira natural e a gente parar para pensar o que está acontecendo, será? Por exemplo, os contratos temporários agora, para trabalhar 60 horas, você tem que fazer uma inscrição lá no processo seletivo e tal, aquela coisa toda. Aí gerou toda aquela discussão que vocês viram aí mais cedo no conselho. O que é nada mais, nada menos do que isso? O capitalismo, né? A política de interesse, se deixar ser dominado dentro desse processo, se inserir. Não tem como a gente fugir disso. Deixa muito bem claro essa questão do processo de dominação do capitalismo. E aí, quando ele começa na Europa e se expande no mundo inteiro, pelo resto do mundo, né? E aqui ele vem falando o seguinte, ó, pesquisando em sites, fontes, utilizar de várias fontes, né, para poder falar sobre isso, e a gente tem fonte de sobra, né? E relacionar os fatos que antecederam todo esse processo do desenvolvimento do capitalismo, né, desde o início da Idade Moderna, ou antes dele lá, no período de transição do feudalismo para o capitalismo até a Revolução Francesa, né? Então, a gente fazer análise desses fatos de maneira tranquila, identificando aqui esse processo de dominação e que ele fique claro e transparente para os alunos, né? Objetos de conhecimento, mundo moderno, modo de produção capitalista, Estado moderno, origem do sistema capitalista. Então, a gente vai vendo isso aqui, e eu sempre costumo trabalhar a origem do sistema capitalista, não sei, eu penso que o aluno às vezes entende mais rápido, enfatizando o surgimento das propriedades privadas, né? Lá na região do Oriente Médio,
né, na região da Mesopotâmia, quando começa a invenção da escrita, né, para controle de entrada e saída de mercadoria, os assírios, aquela coisa toda. Ali, a partir daquele momento que começa a surgir as primeiras vilas, cidades ali, a gente já vai ver que o processo, né, de imposição ela começa a ser tomada. Aí, quando você estuda Grécia, por exemplo, você vê a formação das cidades-estados. Aí, você estuda Roma, você vai ver as transições dos sistemas políticos ali, que são bem enfatizados. E a gente percebe que em tudo isso aí há um processo de produção, há uma forma de trabalho. E quando se percebe isso, né, a gente vai ver de maneira sorrateira o capitalismo entrando logo após todas essas questões aí, né? Sem a gente perceber, a gente vê que ele vai se tornando evidente e eminente na vida das pessoas, até chegar aonde, né? Dentro desse objeto de conhecimento aí. Globalização, movimentos populacionais, globalização. Ele começa lá em cima, transformação das paisagens naturais, demografia, que é o aumento populacional, é uma necessidade, a demografia tem a necessidade, por exemplo, de aumentar a produção. Aumentando a produção, aumenta... Por quê? Porque aumentou o consumo, aí vem aumentando a questão das crises sociais, aí é um processo de globalização, né? As relações de comércio e tal, aí o capitalismo fica evidente. Então, está muito ligado, né? Essa última habilidade aqui, dentro dessas questões aí. E uma ligada à outra, porque todas elas falam de modo de produção, papel político, né, o Estado moderno, as questões econômicas, os espaços ocupados, as visões iluministas, né, todo o processo, o que ela vem combatendo, e até chegar nessa última habilidade aqui, que é essa dominação do capitalismo. Eu vejo que está muito entrelaçado isso aqui, e se utilizado de forma bem tranquila, cada habilidade dessa, assim, sem muita pressa, tem como o aluno captar melhor as mensagens de cada conteúdo desse que é proposto, eu acredito. Ótimo. Então, vamos para a competência 3, eu preciso me retirar agora, viu, gente? Fique à vontade. Pode ser você, né, Wélida? Pode. Eu saí da reunião. Você está aqui, Wélida? Sim. Ah, tá. Porque deu uma congelada aqui na saída do Jairon. Então, vamos lá. Aqui, competência, então, 3, né? Habilidade 1 da competência 3 na BNCC. E é o caso aqui no DCGO. Ok. Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção. Reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais e comunidades com diferentes características socioeconômicas. Então, essa parte aí, ela vem falando sobre as práticas, né, tanto individuais quanto as práticas coletivas relacionadas às produções. Aí vem aquela parte, por exemplo, que pode-se trabalhar os 3 R's, pode-se trabalhar também a parte de conscientização, né, voltada mais ou menos para aquela parte que a gente falou. E aí pode-se observar as diferentes formas de descarte, né, em diferentes lugares, que aí vem nas metrópoles, áreas urbanas e rurais, porque ambas áreas, né, ambos lugares têm esse processo de descarte, só que de diferentes produtos, de diferentes formas, em diferentes quantidades, mas que deve ser analisado da mesma forma. E comunidades com diferentes características socioeconômicas. Aí entra essa parte econômica e social, né? Entra a parte aí, igual o Jairon citou na parte anterior, entra essa parte aí também do capitalismo, né? Que a gente pode observar dentro da sociedade, o que isso influencia nessa forma de produção, o que isso influencia nessa forma de descarte. Elaborar e selecionar proposta de ações que promova a sustentabilidade socioambiental, né? Então,
na verdade, não é só a gente elaborar, né? A gente elaborar faz parte, mas a gente tem que começar a mostrar a nossa ação dentro dessa parte de sustentabilidade. Não só elaborar e deixar para que outra pessoa faça, elaborar e começar do eu, né? Porque aí passa a ser, a gente passa a ter uma autonomia maior, né, diante dessa problemática na sociedade, para a gente poder repassar o ponto de vista voltado para essa sustentabilidade. Por exemplo, desde o início lá, por exemplo, a gente pode fazer uma pequena ação voltada, por exemplo, para o adubo orgânico do resto da comida dos alunos ou da casca dos legumes e tal. Então, a gente observar e iniciar com pequenas ações para que elas sejam expandidas, né? E a gente desenvolver essa parte de sustentabilidade. O combate à poluição sistêmica e o consumo responsável. Então, observar essa diferença também entre o consumo e o consumismo, né? Deixar de forma bem clara que existe uma diferença muito grande entre eu consumir e eu ser consumista, né? Porque o ser consumista gera essa parte de consumir o que não é necessário naquele momento. Muitas vezes eu cito para os nossos alunos relacionado, por exemplo, à tecnologia, por exemplo, ao celular, né? A mídia influencia, né? Essa parte do consumismo influencia. A troca, por exemplo, do aparelho de celular sem uma necessidade, né? Porque aumentou pouquinho a coisa aí, meu aparelho está ótimo, mas eu quero aquele que tem uma câmera melhor, eu quero aquele que tem 1 giga e maior, eu quero o que saiu agora, né? O que surgiu agora, sem observar que é um gasto sem necessidade. Identificar hábitos, práticas individuais e coletivas de produção em comunidades, grupos e povos de diferentes características, analisando imagens, dados econômicos e sociais, para avaliar a relação ser, homem e natureza em diferentes territórios. Então, essa relação do ser humano, né, do ser com a natureza, ela depende de vários aspectos. Por exemplo, ela depende dos aspectos naturais daquele território, né? Ela depende das características culturais daqueles povos. Se eu estou em um país, por exemplo, e o desenvolvimento econômico daquele país é voltado para as lavouras, né? Então, vai ser focado nessas características de diferentes relações do ser humano com a natureza. Vai ser observado a forma de trabalho daquele lugar. E as características físicas do lugar, ela também vai influenciar das diferentes formas de trabalho de cada território, né? De cada lugar aí. E aí vai depender dessas características para ser observado essa relação homem-natureza. Pode ser citado também, como o Jairon falou, das diferentes formas de trabalho, né, e tal, desde o início, quando se iniciou, por exemplo, a exploração do pau-brasil. Pode ser analisado aí, né, em diferentes tempos, o que essa exploração, o que essa forma de trabalho gerou, e ela traz até hoje consequências para a gente. Por exemplo, é o bioma mais devastado? E aí, o que isso foi feito para tentar amenizar, para ver se tem como fazer alguma coisa em relação a, vamos dizer, que a reflorestar essa área que foi totalmente desmatada, né? Então, a gente pode observar de diferentes ângulos, né? Essa relação homem-natureza pode abranger diferentes aspectos. Analisar como hábitos e práticas individuais e coletivas de produção causam impactos no meio ambiente, pesquisando na internet o processo de descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas, rurais e outras comunidades, para diferenciar as características socioeconômicas e as alternativas de desenvolvimento sustentável, né? Então, nessa parte aí, dessa parte de sustentabilidade, pode-se utilizar, como eu citei atrás, que as tecnologias ela tem tanto o seu lado positivo
quanto o seu lado negativo. E ela influencia, eu acredito, que do ponto de vista que a gente vai observar, que a gente vai olhar e que a gente vai utilizar dessa tecnologia. Então, aqui, deixa bem claro para a gente que a internet, né, ela pode ser utilizada para realizar uma pesquisa sobre essas diferentes formas de descarte. E a gente pode começar essa análise da nossa cidade mesmo. Por exemplo, aqui tem a coleta de lixo seletivo, aqui a gente pode até ter as lixeiras ali, né, que separa o lixo, mas a gente tem um caminhão específico para cada um daqueles lixos, né, aqueles lixos, né, eles vão para o mesmo lugar, eles têm um destino diferente um do outro. Então, a gente pode começar analisando aqui na nossa regional, né, como que é feito isso, para a gente poder partir para os outros locais, fazer um comparativo, né? Existe alguma diferença? Existe um lugar onde a gente tem um... Isso aqui nosso, na verdade, é para ser um... Fugiu o nome? Não é para ser um lixão, é para ser um aterro sanitário? Um aterro sanitário, né? Mas que, né, assim, falta algumas coisas para se tornar um aterro sanitário, né? Então, isso pode ser bem observado. Em outros lugares, em outros estados, por exemplo, isso é diferente. Esse lixo, ele é, mesmo sendo em maior quantidade, ele é coletado da forma correta, onde ele é descartado, né? Então, a gente pode levantar várias hipóteses e vários estudos em relação ao desenvolvimento sustentável. E daí, o que pode ser feito, então, para modificar essa forma que está acontecendo a coleta na nossa cidade? Tem como dar alguma sugestão? Tem como a gente fazer algo para tentar mudar essa realidade? Para que as outras pessoas enxerguem como a gente está enxergando esse problema aí em relação a esse desenvolvimento? Né? Então, pode ser... levantado vários aspectos, né, e fazer com que esses alunos eles sejam realmente protagonistas, né, e eles pensem e comecem a agir de uma forma diferente. Contextualizar a dinâmica socioeconômica, o capitalismo e a relação humano-natureza nas diferentes culturas e regiões do globo, analisando mapas e dados estatísticos das diferentes paisagens, para avaliar a degradação do espaço geográfico e sua dimensão em diferentes escalas. Essa parte aqui entra aquela parte também que o professor Jairon citou, né? Que a gente pode utilizar dessa tecnologia para fazer esses estudos, entrando aí a parte da cartografia para a gente observar diferentes regiões, né? Em diferentes escalas, onde a gente pode iniciar com uma pequena escala, né, uma escala que a gente consiga observar o espaço com mais detalhes, depois a gente pode ir modificando essa escala e aumentando, né, e observando em níveis diferentes essa dinâmica em relação ao homem e natureza. Por exemplo, podemos pegar uma área antigamente que ela era totalmente natural e podemos pegar uma área hoje que ela foi utilizada para lavoura de soja, por exemplo. A gente pode fazer um comparativo entre essas áreas, observando quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos, fazer um levantamento em relação ao capitalismo, em relação à parte ambiental, né, em relação a vários aspectos, levantando essas demandas aí em diferentes escalas, observando também a cultura, né? O que é utilizado ali. Aí a gente pode fazer um comparativo, por exemplo, de diferentes tipos de clima que influencia naquele tipo de lavoura, naquele tipo de utilização e desenvolvimento do espaço que está sendo feito ali naquele local. Interpretar as diferentes relações socioambientais nos diversos espaços geográficos, pesquisando exemplos de alternativas econômicas embasadas na ética da sustentabilidade, para distinguir qual o melhor caminho para a preservação dos recursos naturais da Terra. Então, a gente observa que é uma sequência. A gente vai observar lá na parte da degradação, né, lá na parte do lixo e tal, para a gente chegar a uma conclusão final, né, vamos dizer assim, a uma conclusão.
para que se possa traçar caminhos, traçar metas, traçar objetivos, para tentar modificar de alguma forma a realidade do que está acontecendo, né? Como eu citei o nosso aterro sanitário aqui, né? O nosso lixo, como ele é coletado. Então, a gente pode começar disso aí, né? Ou, às vezes, numa escala menor. Eu posso começar observando como eu mesmo coloco o lixo lá, né? Será que eu tenho algum cuidado com esse lixo? Né? Será que eu estou tendo um cuidado com esses recursos naturais? Aí pode entrar, por exemplo, também a questão da água, né? Eu estou utilizando a água de uma forma adequada? Como eu estou gastando a minha água? Será que eu estou reaproveitando, vamos dizer assim, aquela água ali que eu retiro, por exemplo, da máquina de lavar? Então, é observar quais caminhos podem ser seguidos, né, para melhorar essa preservação dos recursos naturais. Aí a gente observa sempre o que a gente tem hoje, né? O que a gente teve antes, o que a gente tem hoje e o que a gente possivelmente terá para o futuro, se permanecer da forma que está ou se continuar a piorar, como a gente tem visto aí, né? Por exemplo, a lavoura de soja mesmo, que eu sempre cito, a gente pode observar nessa região próxima aqui da nossa cidade, Santa Marta, Taquari, Rio Claro, a gente pode observar que antigamente era tudo pastagem, né? Era tudo mais natural. E hoje, praticamente, está tudo arrendado para a soja, né? Grande parte está arrendado para a soja. E aí, será que está sendo pensado somente no capital? Né? Então, é algo a se analisar. Espaço geográfico e paisagem. Então, é a gente fazer uma análise, né, desse espaço geográfico dentro da paisagem característica de cada região, né? O que está sendo modificado naquela região? O clima influencia nisso? A comunidade influencia nisso? A comunidade, assim, em forma de costumes, por exemplo, de tradições. Produção do espaço geográfico e desenvolvimento, né? Como que cada lugar se desenvolve dentro do espaço. Por exemplo, a cidade de Iporá é voltada para quê? É para o comércio, é para a agricultura. A gente pode fazer um comparativo com outras cidades aqui próximo da gente. Ela é voltada para a sua forma de produção, de que forma? Desenvolvimento sustentável, né? Que ele pode iniciar de forma bem pequena, né, observando as minhas próprias ações, para a gente poder observar as ações de fora e tentar modificar, começando a modificar o meu pensamento, para depois eu começar a repassar isso. Territórios, regiões, né, observar os diferentes usos, diferentes modos de produção e desenvolvimento sustentável de diferentes territórios e regiões. Meio ambiente, voltar o nosso sentido em relação ao meio ambiente, fazendo o comparativo que eu citei atrás, por exemplo, relacionado aos biomas, né? Como estão os nossos biomas na atualidade? O que foi feito para que houvesse uma diminuição desses biomas de fauna e flora, né? Isso é voltado para quê? É para o capitalismo, né? Então, observar tudo isso aí. Temática ambiental, né, que são essas questões, né, que já foram citadas. Meio urbano. Então, a gente começa lá do espaço geográfico e chega até o meio urbano, né? O que foi feito, o que está sendo feito no espaço geográfico, na transformação da paisagem, no serviço, no desenvolvimento, até que a gente tenha um meio urbano desenvolvido, né? Então, a gente pode observar que são etapas, né, vamos dizer assim, que uma complementa a outra. E aí observar esse meio urbano. Como que está sendo desenvolvido esse meio urbano? Qual que é a forma de produção que desenvolve, por exemplo, o capital da cidade de Porá? Qual que é a sua principal fonte de renda, né? Isso está interferindo alguma coisa em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação à parte natural, né? Então, tudo isso pode ser abrangido nessa forma aí. A gente pode abranger tudo isso com essa parte que foi lida agora. Prontinho. Muito bem, eu acho que a gente só podia deixar
assim, só reafirmar a importância da gente, pelo menos, terminar de ler toda essa parte aí do DCGO, né, o que se refere à nossa área, bem como o próximo capítulo, que tem os itinerários formativos, né? E lá tem itinerário formativo de cada área do conhecimento. Aí é importante que a gente leia a nossa área, né? E quem sabe a gente vai encaminhando, né, durante esse mês aí, conforme o nosso tempo, se der tempo de ir lá buscar os livros que estão à disposição já impressos lá na biblioteca, para que a gente tome essa decisão, porque eu tenho certeza que no início do mês de agosto, que já tem que dar a decisão, na primeira semana de agosto, a gente não vai ter todo esse tempo que a gente poderia ter para a gente escolher bem escolhido esse livro, né? E acaba que às vezes a gente escolhe de qualquer forma, mesmo sabendo que pode acontecer que a gente vai escolher e não vai ser aquele que a gente escolheu. Mas a gente faz esse processo e essa formação, ela é de todo, com certeza, interessante. Então, acho que a gente já poderia encerrar por aqui, né? Acho que já fizemos uma boa parte aí. Aí fica assim a próxima parte, que vai ser aquela que a gente, de fato, vai ter o material um pouco mais consistente para a gente poder decidir. Certo? Então, obrigado. Certo. Obrigado pela participação de todos. Vamos, então, caminhar aí nosso trabalho, nossa formação, para fortalecer, quem sabe, essa área de humanas, né? Para que a gente possa, então, garantir essa formação crítica que é nossa responsabilidade. Então, boa tarde, tudo de bom? Tchau, Túlio. Até logo, Hélida. Até logo, Caio. Boa tarde.